Memento Vivere, nosso encontro semanal, onde a gente para aqui uns poucos minutos e faz algumas reflexões sobre a vida. Eu, assim, amo fazer essas reflexões. Eu vou nas minhas caminhadas, eu penso, eu estruturo, eu organizo, anoto aqui aquilo que eu quero falar para você, e olha, tem sido uma aventura muito gostosa, e é bom ver que você está curtindo esses momentos que a gente tem dedicado aqui, cada semana, a trazer um pouquinho de conteúdo. Sabe, às vezes a gente gasta tanto tempo com tantas coisas, rolando feed ali, tantas coisas que nem sempre são tão produtivas para nós, nem sempre nos levam a melhores caminhos reflexivos. E aí quando a gente para, né, e pensa, tem tanto conteúdo bom também, eu espero que realmente esse conteúdo aqui esteja sendo bom para você. Tem sido uma caminhada boa para mim, fazer essas anotações e compartilhar aqui e ver que você curte isso e, né, percebe também algumas coisas da vida. Memento Vivere, ele pretende ser um movimento, né? Pretende ser isso, sempre um movimento de vida. Memento Vivere, lembre-se de viver, é um grito, né? Um grito pela vida, pelo melhor da vida. O tema que eu trago hoje para a gente pensar, olha, como eu gostei de preparar isso aqui, como eu gostei de anotar essas coisas. O tema é o dia que nunca passa. O dia que nunca passa. Como é que eu me inspirei nisso aqui? Eu me inspirei num filme que eu assisti muito tempo atrás. É um filme bom, muito tempo mesmo, né? É um filme de 1993 chamado O Feitiço do Tempo. Interessante, esse filme, quando ele foi lançado, ele não fez grande sucesso, não foi um sucesso de bilheteria. À medida que o tempo passou e as pessoas começaram a olhar para esse filme com outro olhar, eu fui conhecer esse filme aí pelo ano 2002, mais ou menos, né, vários anos, ele já tinha passado, não foi um filme que fez grande sucesso. Hoje é interessante, esse filme está na lista dos filmes mais interessantes de todos os tempos, dado o poder da sua capacidade de fazer a gente refletir. Como é a história desse filme? É a história muito simples. Phil é um jornalista, ele é jornalista do tempo, da meteorologia. E ele é convocado pelo jornal dele, ele é um homem simples, é um homem, né, mal-humorado, é um homem frustrado com a vida, desgostoso com a existência. E ele é escalado naquele ano para ir numa pequena cidade para cobrir o chamado Festival da Marmota. Que festival era esse? Era um festival que, pela tradição, a marmota aparecia naquele dia, era o dia 2 de fevereiro, e quando a marmota aparecia, dependendo da maneira como aparecesse, aquele ano seria um ano chuvoso, um ano bom para colheita, etc. Era todo um folclore em torno disso, e juntavam ali as pessoas em torno daquele festival, o Dia da Marmota, dia 2 de fevereiro. E Phil foi para lá, chateado. Ele foi, cobriu ali o dia do festival, e ele está pronto para voltar para casa, e vem uma tempestade, ele não consegue voltar aquela noite, ele tem que dormir ali, já aborrecido demais por tudo aquilo, ele tem que dormir naquela pequena cidade, daquele festival que ele detesta, né, daquela vida que ele detesta, e quando ele acorda no dia seguinte para ir embora, não era o dia seguinte. Era o mesmo dia, 2 de fevereiro. E assim, a vida de Phil entra num looping infinito. Todo dia ele vivencia as mesmas coisas. Ele vai ao festival, cobra o festival, termina o festival, vem a tempestade. Todo dia é o mesmo dia. Por isso eu botei o tema aqui, o dia que nunca passa. E o que faz Phil nesse dia que nunca passa? Ele nega que aquilo está acontecendo, não é possível, ele abusa do dia, porque como ele conhece cada detalhe do que vai acontecer, tudo acontece absolutamente do mesmo jeito, ele começa a abusar daquilo, ele maltrata as pessoas, ele sabe o que a pessoa vai fazer, ele, né, cria, né, vira um personagem muito esquisito no meio daquele dia que nunca passa.
Ele desiste, ele tenta se matar, mas no outro dia ele está vivo de novo para viver o dia da marmota, o dia que nunca passa. Até que ele decide mudar. Ele vê que não tem como ele escapar daquilo ali. Ele decide mudar. Interessante que na teoria que foi criada com esse filme, ele viveu muito tempo ali naquele dia que nunca passa. Quando ele decide mudar, ele passa a ter um comportamento diferente. Ele ajuda as pessoas. Uma pessoa que ia cair, todo dia ele vai lá e evita que aquela pessoa caia. Todo dia ele faz alguma coisa. Ele aprende piano, porque conhece um pianista, ele aprende a tocar piano. Todo dia ele agora faz alguma coisa diferente, boa. Ele ajuda, ele observa, ele tenta aprender. Quando ele muda por dentro, aí o tempo segue. Um dia ele é libertado daquele maldito fluxo de tempo, né, que vira um looping infernal. Algumas coisas para a gente perceber aqui na história, né? Essa fantasia do dia que nunca passa. Já pensou viver um dia assim, que nunca passa? 3 coisas para a gente pensar. A primeira delas eu anotei assim: a vida repete o que a gente não transforma. Não é a história de fio preso no dia da marmota, dia 2 de fevereiro. Isso aqui tem que ver com a nossa história. A vida repete aquilo que a gente não transforma. É por isso que para muitas pessoas, infelizmente, o momento viver não faz sentido algum. É uma pena isso. Muitas pessoas vivem uma vida assim, reclamando, né, abusando, fazendo da vida uma coisa chata e se torna uma pessoa chata, uma pessoa ruim, uma pessoa horrível. Quantas vezes vivemos o mesmo dia sem perceber, porque são as mesmas reações, os mesmos julgamentos, os mesmos erros. Qual é o problema disso? É que muitas vezes a gente não percebe que está vivendo isso. Aí é trágico, é não perceber. Eu não percebo que eu estou vivendo isso. Eu não percebo que eu estou sendo assim. Então, eu fui anotando aqui, ó. A vida, então, ela não castiga, ela apenas devolve eco do que não entendemos. Uau! A vida não castiga, castigou. Não foi castigado pela vida. Tantas vezes a vida apenas devolve o eco daquilo que não entendemos. Nos tornamos tantas vezes péssimos alunos da vida. Eu falava outro dia sobre aprender a linguagem da vida. E às vezes somos péssimos alunos da vida porque não aprendemos a lição que é viver. A lição que nos deveria tornar, à medida que o tempo passa, pessoas mais leves, mais sábias, mais conectadas. Se não percebemos isso, então a vida vai repetindo, como se a vida dizia, vamos lá, aprende, senta de novo, senta aí, aprende. Quantas vezes a gente teria que repetir a mesma lição? A mesma lição. Quantas vezes a vida tem tentado ensinar e a gente não tem conseguido aprender? O dia se repete até que o olhar mude. A gente tem permitido que o nosso olhar mude? Aquela pessoa que você olha e talvez esteja magoando e talvez esteja sacaneando com a pessoa. Já pensou em mudar o olhar? Em mudar o jeito de agir? Quando a gente muda, a vida muda. Às vezes a pessoa não vai mudar. Mas eu mudando, a situação ao redor muda, porque a minha percepção muda. E aí vem a segunda percepção que eu coloquei aqui, que é assim, ó. A primeira é, a vida repete o que a gente não transforma. A segunda seria assim, o tempo não muda lá fora. Entende isso? O tempo não muda lá fora, não é o calendário, é o coração. O tempo que muda é aqui dentro, é um tempo interno. O tempo só segue então quando o coração desperta. Senão eu vou viver nesse looping infinito de repetir os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas coisas. Eu fico uma pessoa sem noção, isso é muito triste. Então o tempo não muda lá fora. Não é a condição meteorológica, é a condição aqui da alma, a condição aqui de dentro.
E a terceira percepção é isso aqui, eu coloquei assim, ó. Eu gostei de colocar isso aqui, ó. Eu chamei de o milagre do mesmo dia, porque Phil viveu o mesmo dia centenas de vezes. É interessante que esse filme se tornou tão famoso depois que começaram a fazer os cálculos, e pela dinâmica do que Phil viveu, tudo aquilo que ele passou, os dias que ele... Calcula-se que ele viveu 34 anos o mesmo dia. 34 anos vivendo o mesmo dia. Desses 34 anos, muitos desses dias ele viveu sendo a mesma pessoa horrível, chata e chateada. Até que ele conseguiu aprender. Quando ele começou a ver beleza, o ordinário se fez extraordinário. Olha que maravilha. Quando ele viu beleza. Então, quando ele ajudou, quando ele teve disposição para aprender aquilo que era ordinário, o mesmo dia, todas as vezes, que ele sabia exatamente o que ia acontecer, quando ele deixou de ver o ordinário, aquilo se fez extraordinário, porque ele viu beleza. Em que a gente vê beleza na vida? Em que a gente precisaria ver beleza? Porque o milagre não é viver um novo dia, eu anotei aqui, é ser novo no mesmo dia. Percebe a diferença disso? O milagre não é viver, né, um novo dia, é ser novo no mesmo dia. Ser novo, ser alguém que aprende, ser alguém aberto, ser alguém que se conecta, ser novo naquele mesmo dia, que não precisa ser um dia chato e repetitivo. Talvez o dia que nunca passe seja aquele que mais tenta nos ensinar. A vida está tentando ensinar, eu gosto de falar isso sempre. Eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo? Porque na sequência da vida é assim, vai passando o tempo, eu posso ir aprendendo ou ir emburrecendo. Olha que trágico isso, né? Ir emburrecendo. Então, aquele dia que talvez seja muito complicado, é o dia que mais tenta nos ensinar. Aí, quando nós aprendemos, a vida segue. O feitiço acaba. O feitiço do tempo horrível acaba e a vida segue. Quando? Quando percebemos o que é belo, percebemos o que é bom, quando aprendemos. Então aprendemos, a vida segue. Eu notei aqui, ó, se tudo parecer igual, talvez seja a vida pedindo um olhar diferente. A vida pedindo um olhar diferente. Um olhar mais agregador, um olhar mais leve, um olhar mais contemplativo, um olhar mais acolhedor, um olhar mais abençoado. Então a vida está pedindo esse olhar diferente. Aí eu termino com uma frase que eu coloquei assim, ó, o dia muda quando eu mudo. O milagre não está lá fora, o milagre está aqui dentro da alma. O dia muda quando eu mudo. Então, quando eu mudo, um milagre acontece. Eu espero que esse milagre faça parte do cotidiano de nossa vida. Memento vivere. Compartilhe essa ideia. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. Acho que isso faz bem para a gente. Memento vivere. Lembre-se de viver. Não viver de qualquer jeito. Viver com propriedade. Viver de verdade.